Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast que nós trazemos um bate-papo aqui, sempre um convidado para trazer um bate-papo aqui conosco, para falar sobre empreendedorismo, contar a sua história, o que te fez ele motivar a montar o seu negócio, enfrentar os desafios, para que essas histórias sejam inspirações para você, auxiliem vocês também no dia a dia, que está querendo crescer a sua empresa, prosperar ou até mesmo montar um negócio. Estamos aqui com o Bruno Costa, seja muito bem-vindo, Costa. Obrigado, Reis. Sempre um prazer estar aqui com você. A cada novo episódio, novas histórias inspiradoras, novos convidados especiais. Hoje nós estamos aqui em dose dupla com 2 convidados especiais. César, que já é um parceiro de longa data, sempre esteve aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. E o Edivan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bruno, obrigado, viu? Prazerzão estar aqui com vocês. Edivan, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, César. E Obrigado. vamos conhecer um pouco da história do Café Silva, uma história de mais de 20 anos, isso? Isso, história de mais de 20 anos, desde 2000 mais ou menos, estamos no mercado do café. Então, e como que foi esse começo? O que fez entrar nesse mercado de vender um dos produtos mais apreciados aí dos mineiros, principalmente, né? É a segunda bebida mais consumida depois da água, né? Então, É o café. O café faz parte da vida das pessoas, da vida de todo mundo e faz parte ali de um dos momentos mais especiais, o café da manhã, né? Muitas das vezes hoje, com essa correria da vida e às vezes a gente acaba tomando café sozinho, mas é o momento da família na mesa. O nosso produto está lá fazendo parte da história das vidas das pessoas, né? Isso é muito bacana pra gente, muito prazeroso. E nós entramos no mercado de café, fui criado na roça a vida inteira, né? Veio de família rural, né? Eu fui criado na zona rural a vida inteira, a minha mãe. E o nosso bairro lá, a região minha ali, no município de Opinópolis, é um bairro, né, bem, sim, não tem muita diversificação rural não, né, é só café mesmo. Você chega na nossa residência lá, na nossa fábrica, você olha em frente e só vê café, né. O município de Opinópolis é bem diversificado, mas lá no nosso bairro é mais café. Hoje a produção agrícola nós temos é só café, não trabalhamos com leite, não trabalhamos com milho, nem soja. E a minha mãe foi a mulher sempre assim, né? A mãe tá forte com nós. E trabalhou muito a vida inteira. E ela sempre fazia muita produto para vender na cidade. Doce, queijo, frango. Você pensar que dava para produzir na cidade e vender na roça, produzir na roça, né? No rural e vender na cidade, a mãe fazia e levava só. Uhum. E aí nessas vendas dela, né, ela enchia o carro dela toda terça-feira ou toda sexta, ali no Fusquinha branco, latinha, né? As mulheres começou a pedir café para ela, né? E aí ela começou a torrar no saquinho transparente, começou a levar, sabe? E aí nasceu a ideia do Café Silva, né? Até ela criou, a empresa nasceu em 2000, que era uma empresa no nome dela, né, empresa individual, com a marca Silva. E ela tocou bastante tempo sozinha, tudo artesanal, sabe? Fazendo café e levando também as outras coisas para vender, né? Não é só o café, né? E aí não passou um período aí de uns 5 anos que ela tava com o café mais ou menos. Ela com meu pai separou, e separação é um desgaste para os dois lados, né? Sim. E somente para ela, e ela ficou meio que sobrecarregada. Era uma empresa pequena, né? Vamos dizer assim, uma mini empresa, negócio bem artesanal mesmo. E aí na época eu não tinha experiência, não sabia o que era uma empresa, não sabia nem o que era uma CNPJ, para a verdade, né? Inscrição estadual, né? Aí eu lembro que eu falei pra ela, mãe, deixa eu tocar isso aí, eu dou uma renda pra senhora por mês. A renda que eu dava pra ela quando eu pensei em tocar, não dava, a empresa não dava de lucro. Mas eu enfrentei, sempre tive bastante vontade de aprender, fui muito trabalhador. O pai ensinou nós a trabalhar muito, sabe? Desde de criança mesmo, desde os 7, 8 anos eu ia pra roça. Eu vinha da escola, eu pedi cida peru lá na lavoura de café já. O pai levava nossa roupa, levava uma marmitinha de almoço nosso.
Eu não ia pra casa não, só. Parava Então, no ele- meio do caminho ali. E aí ele ensinou a trabalhar. E aí eu comecei ali na força de vontade, sem saber nada, mas ao mesmo tempo vendia lá em Alpinópolis só, em Bom Jesus da Penha. E nós tínhamos 3 ou 4 clientes aqui em Passo só. Um era o Botecão lá, o Gil. O Botecão do Senhor Percedo. O Gil, parceirão meu, foi um pai, né, ajudou eu muito no entrar no mercado de café. E aí, como a mãe já tinha muita amizade, os próprios comerciantes me ajudou, só. Me ajudava, me dava força, me ensinava a trabalhar. Eu vendia lá em Alpinópolis no Sada Coral, a Fran. Estava lá com o César semana. E aquela época a nota fiscal ainda era bloco, né? Tinha 5 via a nota, né? E eu chegava lá na Afrânio para vender o café, o Afrânio tinha um supermercado. E o Afrânio que ajudava a fazer a nota, eu não sabia fazer a nota. Né? Eu não sabia qual via que ficava para ele, qual via que ia para contabilidade, qual via que eu deixava no bloco arquivado, né? E o Afrânio sempre, ele é uma pessoa muito boa. O Afrânio é sobrinho da Bernadette da Cantina. Bernadette da Cantina. Da Cantina? Né? O pai dele é irmão da Dona Bernadette. E ele tem a família dele no Alpinópolis, a família grande, né? Tem muitos irmãos. Ele sempre foi pessoa boa. E ele foi um dos mais ensinou a fazer nota. E aí o caminho foi esse, né? Foi assim, foi entrei no empreendedorismo por necessidade daquele momento, né? E graças a Deus que deu certo e não acabou o negócio. Às vezes ficasse só com a mãe naquela época, coitado. Nem um varal sanitário não tinha. Eu passei uns perrengues para tirar o varal sanitário, né? Não tinha experiência, né? Mas tudo deu certo, abençoou que estamos no mercado firme hoje, graças a Deus. Então o que te chamou a atenção ali foi porque essa mãe foi sobrecarregada ali, que você falou, agora eu vou... Não, falar a verdade pra você, na época eu tinha uns 21 anos, não sei, 22. Ali, falar a verdade pra você, ali foi necessidade mesmo. Né? Eu não tinha um dono, não tinha visão. Meu serviço era trabalhar no trator, trabalhar na roça, né? Na enxada, com a bomba nas costas, roçadeirinha manual, sabe? Foi a necessidade daquele momento, porque eu fiquei morando com a mãe, eu e as minhas irmãs, e precisava, ele separou, mas a vida não acabou, precisava sobreviver, né? Precisava trabalhar, né? E aí é necessidade, sim, eu entrei no empreendedorismo, porque empreendedorismo, o César me corrige, é por necessidade, por oportunidade. Opção por oportunidade. Umas 4 opções, não é? Umas 4. É. Né? Eu, naquele momento, foi necessidade, precisava, né? Era só eu de filho homem, né? E a Karina, idade menor, a Silvia já era casada, aí a Karina estudava aqui, ficou só eu morando com a mãe lá. E não, vamos trabalhar, vamos. Né? Não vamos perder isso aqui não. A marca muito boa, um nome muito tradicional, Silva, né? Não era marca registrada. Aí em 2007 quando eu fui criar o e-mail, eu fui pro Café Silva, no e-mail já existia, não criava. Aí eu pensei, não, mas eu tenho que registrar essa marca, né? Aí que acordou pra isso. Aí eu fui registrar a marca, aí como era individual, o pessoal do escritório de São Paulo que pegou pra fazer, falou, a marca individual, depois você não transfere, né? Porque naquela época não transferia, né? Uma empresa individual, ela tinha que ser fechada, né? Limitada. Era empresa individual, CNPJ individual, né? Aí eu abri Café Silva Limitada na época, pra registrar a marca. E aí o CNPJ que nós trabalhamos hoje, ele é de 2007. Tinha o da mãe que era de 2000, que era o nome dela completo, que é a empresa individual, né? Aí depois esse individual deixou de existir, passou pra Ireli, passou pra outros, que passou poder ser transferível, né? Sim. E a limitada tinha que ter um sócio, aí era eu com a mãe, né? Que ficou de sócio nela, porque tinha que ser 2. Agora hoje limitada já pode ser Um só. para um só, né? A legislação vai mudando e a gente vai adaptando. Sim. E hoje você falou, começando lá pequeno, vendendo na cidade, hoje você já atende quantas cidades ou região aí? Você vai ter que fazer as continhas. Vai. Né? Nossa, né, continuando, eu fui pequeno, muito tempo eu torrava café num dia, vendia no outro, e torrava na segunda, vendia aqui em Passo na terça, torrava na quarta, vendia em Alpinópolis na quinta, depois eu torrava na sexta, vendia em Bom Jesus no sábado, né? Eu fazia tudo sozinho.
E em 2012 que eu contratei o primeiro vendedor, que é o Denilson, que está comigo já indo para 14 anos, né? E aí que começou a alavancar as vendas e crescendo. Depois passou 2 anos, já foi mais um vendedor. Hoje estou com 5, né? Tem o Denilson, o Tassir e o Zé Roberto, que é aqui da região, o Divino, que é no Triângulo, e o Márcio, que trabalha em São Paulo, né? E hoje nós estamos em mais ou menos aqui entre 55 e 60 cidades, né? E de café. E exporto o café para Cuba e para os Estados Unidos. E estou fazendo uma embalagem muito bacana, que é um projeto maravilhoso para o Japão. Acredito que depois do dia 20 de março eu devo estar produzindo para fazer o primeiro embarque para o Japão. Muito bom, hein? Né? Bacana. Esse do Japão foi uma ideia. Tem um festival do Japão em BH todo ano. O consulado do Japão em BH que organiza, né? De Minas, consulado de Minas. E eu fui. O consular sempre ajudou lá de forma, né, voluntária, fez boas doações para o Hospital de Alpinópolis. Então, quando foi fazer o festival em 2023, eles pediram se fosse uma né, devido à aproximação e para ir lá fazer café para eles no evento, participar do evento, do festival e ao mesmo tempo, né, os visitantes ter o café para tomar, né? Então nós montamos o stand lá 2 anos seguidos e lá dentro do festival nasceu a ideia. O sobrinho da diretora do cônsul mora no Japão e ele trabalha com importação, né? Ano passado nasceu a ideia e aí o festival esse ano é dia 14, 15 de março, nós vamos lançar no festival. Então, vem todos os cônsuls do Brasil, o cônsul geral que fica no Rio de Janeiro, certamente o governador, várias, né, autoridade importante. Eles vão abrir 10 minutos na abertura do evento, nós apresentar o projeto. Isso é uma coisa maravilhosa, Deus quiser. Bom, né? Chama café Sedai, a embalagem roxa, porque no Japão Sedais é gerações, né? No Japão dão muitos valores para isso. E a cor roxa no Japão ela é muito respeitada, que é a cor da... Nossa, deu um branco aqui, cor roxa. É a cor da Nobreza. nobreza das gerações. Nobreza. No Japão eles trabalham muito essas Tradições. Né? Essas tradições, né, japonesas, que é muito forte lá ainda. E para os Estados Unidos e para Cuba tem uns parceiros muito bons. Mês passado agora nós mandamos um café para um container para os Estados Unidos, deve chegar lá, hoje é 22, deve chegar lá pro dia 25, em Miami. E sábado nós vamos começar a produção para 2 containers para Cuba. Isso. Que vai embarcar dia 9 de fevereiro. Isso você vendendo direto. Direto. Né? Ele eu tenho um pessoal de São Paulo que faz toda essa parte burocrática, porque a exportação é muito... Assim, não. Na verdade, não é o Silva que vende, ele tem um parceiro. Eu tenho um parceiro lá que tem um parceiro lá que tem distribuidora. Eu faço tudo aqui no Brasil e eles fazem tudo lá. Aí não mando com a marca Silva, não. Eles chamam um café que chama El Cafetaço, né? Então eu não preocupo nada lá e ele não preocupa nada aqui. Entendi. Geralmente a gente vê que joga para uma cooperativa, joga para uma trade nesse contexto ali, você vende para ali e depois o café verde é isso mesmo. O café verde, a maioria das exportações hoje não é as cooperativas que faz. Isso. Aí esse café já é industrializado, empacotado, sabe, prontinho. Já vai pronto. Já pronto para o supermercado já. Para consumo. Embalado a vácuo, né? Embalado a vácuo. Entendi. Tem uma durabilidade maior. Já é industrializado, né? Aí tem uma empresa de São Paulo que faz para mim, porque na exportação a documentação vale mais que a carga. Se chegar no porto errado, pode estar... Você não embarca, não adianta. E é muito, muito complexo essa documentação. Sim. Além da própria história do Silva, dessa trajetória de venda, de conseguir mercado, o Edivan conseguiu muitos parceiros em torno dessa história. E aí os parceiros que ele foi conseguindo foram acreditando também nessa própria história, no produto. O produto sempre foi um produto de qualidade e da mesma forma que ele está falando, né, que ele
produzia num dia, vendia no outro, né? Então é um café muito fresquinho, muito gostoso, muito, né? Muito um café assim muito fresco, né? Café para tomar realmente na hora, né? E sim, isso. E isso continuou acontecendo. Então esse cuidado, esse carinho que o Edivan sempre teve com o café se manteve por toda a trajetória. E aí vai conseguindo parceiros fortes nesse meio do caminho, né? Então tem a parceria de fazer esse intercâmbio aí com o exterior. Tem outros parceiros que colocam o café através de trabalho que é o Anderson, né, que faz para nós o trabalho de licitações, né? Então, que fica em Goiânia. Que fica em Goiânia. Então o café vai entrando, o Café Silva vai entrando em vários pontos, em vários lugares, em várias famílias, numa velocidade inimaginável por causa do empreendedorismo do Edivan e da parceria, dessas parcerias que vão chegando em torno dele também e acreditando no produto. Essa é uma parceria muito boa, né? O César aqui é um exemplo, né? Até nós estávamos comentando que é muita responsabilidade. Tem de olhar para o lado lá para nossa, que responsa. Professor na faculdade minha, né? Quando eu comecei, eu tinha 8ª série. Aí eu conheci minha esposa, ela falou, não, você tem que estudar. Eu fiz supletivo, fiz a faculdade de administração, o César foi meu professor. Então foi uma das parcerias muito boas, um passo muito bom que eu levei para ajudar a me organizar a empresa, né? Eu fiz administração, mas eu sou muito operacional, sabe? Eu vivo um negócio assim eu acho que corto até café na minha vida, hein? Eu vivo o negócio, mas eu sou muito apaixonado por produção, sabe? A mesa, o escritório, ficar atrás do computador, eu não nasci nesse meio, né? Então tem um pouco dessa limitação para esse gerenciamento e hoje tem uma equipe já crescendo, graças a Deus, uma equipe maravilhosa, sabe? Às vezes eu olhava para as outras empresas e falava assim, mas como é que essa empresa consegue montar uma equipe tão boa assim? E hoje eu penso que alguns empresários olham para mim e falam assim, mas como é que o Divan conseguiu montar uma equipe tão maravilhosa? Os meninos trabalham com o coração mesmo no negócio. O César chegou lá para ajudar nós, né, organizar, levar mais o crescimento, né, expandir mais a área de atuação, chegar o café a mais pessoas, né? E assim várias outras pessoas que desde o começo, né, foi assim, tem um pedaço assim de trabalho junto comigo. Só eu sozinho não tava. Sim, né, com certeza. Né, não tava assim não. O primeiro foi a mãe, né, o próprio Afrânio que eu tava comentando, o Gil do Zecão. Quando eu cheguei aqui para vender, não conhecia o Gil, né, vendia muito pouco. O Gil falava para as pessoas assim, não, você pode levar o café, se não gostar, você pode devolver aqui para mim. Sabe, ajudou mesmo, sim, maior, né, com o coração aberto mesmo. O Gil, o Zaltino, todos os comerciantes que eu atendia naquela época, e até hoje também, são todos parceiros, são todos amigos, né? Não é crente não, virou um vínculo de amizade muito bom, graças a Deus. Sim. E esse meio traz muita amizade pra gente. Hoje eu conheço gente aí em 50 cidades, você faz bastante amizade, é gostoso esse empresarial por causa disso, né? Você abre o leque de amizade e a gente fazendo isso que gosta, né? É muito bom. Sim, importante você destacar, que eu achei interessante nessa linha do tempo, a questão da preocupação com a produção, a escolha de uma boa equipe para ajudar naquela parte que às vezes a gente não tem toda aquela habilidade, e a valorização dos parceiros. O empreendedorismo hoje sem parceria, ele não vai a lugar nenhum. A gente sempre tem que caminhar junto, ter os bons parceiros. Tá um exemplo, igual você citou do César aqui. O cliente ele é peça-chave. A empresa vive, né, para atender a necessidade do cliente, né? Só para essa necessidade ser bem feita, bem atendida, você depende de parceiro, né? Você depende do montador, depende de um banco, né? Do financeiro, você depende de bons fornecedores, né? E de uma boa equipe também que consegue. Sozinho a gente não toca o negócio não, é muita coisa, né? Sim. Hoje é muito, modernizou muito, em vista quando eu falei da bloco de nota,
né? Não fazia nem fazer, não sabia calcular o imposto para pôr na nota, né? Você tinha que calcular na hora, na mão, né? Não sabia qual via que ficava pro cliente, qual via que era minha, né? Era uma experiência muito grande, porque eu não era daquele meio ali, né? Agora hoje a nota é tudo eletrônico, tudo mais fácil. Não sei se é mais fácil ou é mais difícil, porque se a pessoa for começar igual eu comecei, só com vontade mesmo né, hoje para começar, a primeira coisa que tem que começar, a gente tem que investir no computador. Né? O equipamento que eu tinha cada vez não dá, se eu vendesse eles, não dá para comprar um computador. Né? Hoje já assim, é muito mais fácil, mas também tem os desafios que cada época os desafios vão ficando diferentes. Sim, né? sim. Né? E teve algum momento, assim, nessa trajetória, beleza, comecei ali, vou assumir essa responsabilidade aqui, que precisa ser feito, mas teve um momento que você teve uma mudança ali na transição, não, isso aqui é um negócio, vamos chamar assim, algo, entre aspas, informal, e não, agora virou uma empresa, nossa, agora parece que ficou sério, ficou grande, teve um momento assim? Teve, né? É o que eu falei, no começo não tinha um varal sanitário. Aí eu comecei a vender, a vigilância sanitária, né, me embarrou no mercado, né, fui lá, conversei, né, sempre tive essa facilidade também para resolver o problema, né, e aí, né, isso foi uma das primeiras mudanças. Eu tenho que mudar minha empresa, tem que ter projeto, tem que ser legal, né, e eu entrei nesse ramo no mercado de torrado e moído, né? Eu cresci no meio da lavoura de café eu entendo bem, né? Você é difícil entender tudo sobre café, sobre a lavoura em si, porque as qualidades de lavoura de café, as espécies de café têm mudado devido a essa mudança de clima, então tem genéticas novas, né? Era só com o Mundo Novo que eu tô aí. Hoje tem deve ter umas 10, 15 variedades de lavouras diferentes, né? Mas assim, eu comecei em 2005, mas que eu senti o negócio, falei assim, isso aqui tá virando uma empresa mesmo, sabe? Foi mais ou menos em 2018, né? Porque aí que eu vi que não tinha como, assim, você ganha mais confiança, né? Sim. Porque a gente entra no negócio, você pensa, uma das preocupações é assim, eu vou conseguir sobreviver disso aqui, né? E você tem medo, o mercado é difícil, o mercado de café é muito difícil de você conquistar ele, o consumidor de café. Café, arroz, né? Arroz, feijão, é uns produtos assim, a dona de casa é acostumada com aquela marca, ela chega no supermercado, ela não por exemplo, assim, ela não pega outra marca. Por exemplo, se ela está acostumada com marca X, ela não pega o Café Silva, entendeu? Ela não vai nem o preço da marca que está acostumada, na maioria das vezes, né? Então é um mercado difícil de conquistar. Só que ao mesmo tempo também, quando você tem o cliente já cativo na tua marca, é mais difícil você perder ele, né? Passa a fazer o trabalho bem feito, atender a necessidade dele, passa a conhecer do café da gente. Ele costuma preparar o café da gente em casa, né? Às vezes ele pega outra marca, ele até erra no jeito de fazer o café, isso é natural da gente. Aí, de 2018 pra cá, que até 2018 eu tinha, trabalhando comigo, só a Silvia, que é minha irmã, né, que trabalha no escritório hoje, e o Denilson de venda, o Carlos e o Otacir na venda. Eu tinha 4 funcionários, né? Hoje eu acho que eu tô com 17, 18, eu acho. 17, né? 17. E então, você com 17 pessoas trabalhando, rapaz, a responsabilidade aumenta, né? Então tem que organizar, tem que adequar, tem que ter melhores processos. O César, né, uma das missões do César de chegar lá, né, foi para isso, né, me ajudar a colocar esses processos, colocar os setores, né? Sempre foi assim, todo mundo vamos fazer de tudo, né? Empresa pequena, você não tem como pôr uma pessoa só para limpeza, uma pessoa só para isso, uma só para aquilo. Então vamos juntar todo mundo e vamos fazer tudo. Sempre foi assim, sabe? E de um ano para cá que estamos fazendo esses processos separadamente, as funções, tentamos organizar a empresa para ser uma empresa que hoje já consegue, ela trabalha normal quando eu não estou lá, né? Eu saio e fico o dia fora, todo mundo sabe os seus afazeres, todo mundo, né, gosta do que faz lá.
Então, sendo assim, para assim, falar assim, uma empresa tem que ser uma empresa exemplo. Isso é de um ano para cá que está melhorando a gestão para ter gestão mesmo de negócio, do negócio, você olhar assim, em 3 minutos você ter todas as informações na mão, né? Né? Todas as informações na mão. É isso. Se a gente buscar a essência do empreendedorismo, né? Que é essa coisa da transformação, né? De transformar um lugar, transformar um grupo de pessoas, transformar um mercado, né? A gente encontra toda essa natureza, toda essa essência na história do Café Silva, através do Edivan e do grupo, do time que ele veio construindo, né? Tudo isso que ele está dizendo, a gente percebe isso em todos que estão lá. O carinho, o cuidado, né, esse carisma, e isso é tão forte que isso é transmitido no café. É incrível que o Café Silva ele traz essa essência, esse carinho todo na bebida que você toma, né? Então, essa energia positiva, esse carinho com tudo que acontece, né? Existe até um excesso de zelo do próprio Edivan, de cuidar né, de às vezes centralizar um pouco das coisas, mas não é por causa da centralização, é por causa do carinho, do cuidado, do zelo, porque ele sabe disso, né? Ele sabe do que ele construiu através desses parceiros que ajudaram também carinhosamente ele lá no início, né? Então ele tem esse afeto, né? Esse agradecimento, essa gratidão que ele traz de toda essa história, né? E todos que estão lá também fazem isso também da mesma forma. Apesar do Edivan estar muito na produção, né? Tá muito ali agarrado, ali olhando, cuidando de tudo, né? Que é uma expertise muito dele também. Ele sabe exatamente cada grão de pó que sai ali, ele sabe exatamente ele tem a rastreabilidade da empresa, né? Todos que estão lá também estão envolvidos da mesma forma. E é até um desafio para a gente, né? Que vem de fora, cheio de modelos técnicos, né? Para você poder organizar uma empresa. Então, é um desafio. É um desafio organizar uma empresa tão empreendedora dessa forma, né? Que é o Café Silva, para que de agora para frente a coisa comece realmente dar uma outra velocidade, né, no passo do crescimento. Eu gosto mesmo, eu vivo lá 24 horas. 24 horas mesmo, de domingo, de tarde, tá assim. Isso porque aquele momento do lado aquele também. Momento não tem nada pra fazer. Mora dentro da torrefação, né? Eu vou pra produção, ligo as máquinas e vou trabalhar. Sabe, não tem dia. Né? Não, gosto mesmo daquilo lá. E o café, o César, né, falou, tem essência. Chega lá no nosso lugar, lá na nossa empresa, né, nosso estabelecimento, nossa casa, você vê que o café é vivo mesmo no nosso ambiente. Sabe, nós bebe o negócio tem essência, sabe? Você olha na embalagem do café, você olha no nosso negócio lá, sabe? E é contagioso. E o café, se você for lá, você vira Silva também. E o café é um produto, assim, um dos poucos produtos que tem vida, sabe? Um café quando você pode ver que aquelas, né, vou dar um exemplo aqui, aquela senhora, né, que teve família maior, são pessoas boas de coração, o café delas é mais gostoso. O dia que você faz um café você tá bem mais em paz, bem mais calmo, o café é mais gostoso. O dia que você tá mal, estressado, você faz um café, ele não é legal, eu gosto desse dia. O café tem vida mesmo, né? Ele é um produto assim que natural ali, né? Passou pelo processo, mas você vai fazer no preparo dele para tomar, você vai fazer a infusão dele na água e a gente percebe que é igual arroz, por exemplo, um produto que sente mesmo, né, o momento ali, sente. Sim. Isso é importante, né? Botar essa energia, esse amor no trabalho ali, porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, né? Se você pensar bem, você vê corrido, nesse sentido, falando do início, né? Teria que torrar num dia, já para entregar no outro dia,
Porque uma questão é toda você fazer a plantação do café, o cultivo do café até a cultura já é um trabalho gigantesco, né? Já é mais de um ano para você ter o produto. Ainda depois disso você começa outro ciclo, que é transformar o produto no café torrado, no moído industrializado para poder vender. É um ciclo bem longo que você cuida, né? E naquela época o meu torrador torrava... Eu torrava um torrador de café, ele dava mais ou menos 14 pacotes de café torrado, né? Embalado, um torrador. E é um torrador pequeno, a gás, gastava meia hora para torrar. Então, hoje o meu torrador gasta 12 minutos para torrar, e um torrador dá 750 pacotes, né? De produção. Era lenta a produção, meu moinho moía 30 pacotes por hora, o moinho. E embalava de canequinha, na caçadorinha manual, né? Era um processo assim, artesanal mesmo. Hoje é um processo bem moderno, né? Não é de primeiro mundo não, mas é moderno, bem automatizado já. E estou fazendo uma fábrica nova para ampliar a produção. A nossa fábrica hoje ela trabalha um período aí de 8 horas. Dá para produzir aí de mais ou menos 4 a 5 toneladas de pó de café. Aí eu estou construindo uma fábrica que a minha previsão, se Deus quiser, ela produzir em torno de 30 toneladas de produção no turno. Né? Deve ficar pronta aí até no meio do ano, no máximo agosto. Sim. Bastante coisa, hein? Bastante coisa, né? E se Deus quiser, vai apropriar. Já tá nascendo, graças a Deus, tá nascendo pequeno. Nascendo pequeno mesmo, né? Porque quando eu comecei era um salãozinho assim de 3x6. E aí eu fui ampliando, fazendo mão puxadinho, ampliando, sabe? E foi ficando uma fábrica que a ergonomia dela para trabalhar hoje já não é legal, tem degrau, sabe? Eu não consigo, são cômodos pequenos, não consigo andar com a piadeira dentro. Isso limita, né? Limita e desgasta a equipe, né? E tá limitada a produção, nós tá trabalhando quase que 2 turnos, né? Sim, pesada a produção. E aí resolvi não fazer mais um puxadinho, tem que fazer uma fábrica nova. Né? Então colocando o teado nela essa semana. Colocando um teado amarelo, igual a nossa marca, igual a nossa camisa. Isso aí. Mas esse é um ponto interessante, Divan. Vamos pensar, né? Esse aqui eu gosto de saber a essência, a motivação do empreendedor, para saber, né? Porque às vezes muito empreendedor está querendo montar um negócio, mas será que vai dar certo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Tem aquelas situações que ou você vai ou a vida te empurra. Uhum. Mas a pergunta é no sentido assim, porque você está pegando e investindo no negócio. Isso. Vamos dizer assim, você está arriscando. Uhum. O que te motiva a fazer esse risco, né? É nesse que é o contexto, né? Ser empreendedor é assumir esse risco. O empreendedor, ele às vezes ele age muito na razão, ele assume o risco e não faz conta não. Né? O empreendedor, ele é arrojado, né? E eu sou assim, eu sou arrojado mesmo, eu gosto de desafio. Né? Ainda moro na zona rural, né? Você sair e tirar a empresa da zona rural ali, o produto, várias vezes eu pensei em levar ela para um distrito industrial, levar para uma cidade, mas eu olho no mercado e penso assim, o leite que está aqui no mercado sai lá da roça todo dia, por que o meu café não vai sair? Né? Sim. Então é um lugar gostoso de trabalhar, mais tranquilo para a indústria, porque eu não dependo, não sou varejo, porta aberta, né? Eu atendo o supermercado, né, direto, distribuição. Sim. Então não trabalho de porta aberta, trabalho de porta fechada, vamos dizer assim, né? E aí a motivação de se investir, porque a gente gosta, né, tal que faz. Eu já tô com 42 anos, né, já não sou criança mais, então já tô com 20 anos no torrado e moído, eu já tô naquela fase, não dá pra mudar de ramo, tem que investir no meu ramo, né? Já passei o período de decadência do empresário e do negócio, que a maioria dos desafios do negócio é a gente mesmo, né? Às vezes a gente olha no âmbito em volta, né? Outra pessoa do mesmo ramo tá indo bem, se eu tiver dando errado, o problema é eu, né? A gente vê vários tipos de negócio. Eu vi muito, por exemplo, assim, cliente meu, o supermercado fechar e o supermercado abrir e se dá bem nesses 20 anos, né? Então não é o supermercado, é a pessoa. E no meu, a mesma coisa, se o meu negócio não der certo,
mas os meus concorrentes, as outras marcas estão crescendo, tá bem, né? Tá sendo bem aceito o consumidor, não é o café, né? Não é a empresa, não. A empresa, se não for a gente, ela fica lá de porta fechada até cair. Ela não age, o que age é a gente, né? E aí eu tô investindo por isso, porque uma coisa que eu gosto, né? É a minha paixão e eu quero ver crescer, né? Pra gente viver, pra verdade, não precisa tanto, porque a vida nossa ela é muito básica. Eu costumo dizer pra minha esposa que R$35 é dinheiro demais, porque eu compro pacote de arroz e dá pra comer um mês, né? Né? E lá em casa. Então, só que o negócio, o objetivo da gente é diferente da empresa, né? Pra gente viver, você precisa de um carro, você precisa de uma renda mensal, né? Pra sobreviver e de uma casa. Com a empresa não, por exemplo, eu tô com 17 pessoas lá trabalhando. São 17 famílias, né? E mais ou menos aí 200 mil pessoas tomam nosso café todo dia, né? Então tem que chegar a 1 milhão de pessoas tomando nosso café, tem que crescer o negócio, né? E sem investir, sem inovar a produção, não cresce, não atende a demanda que o mercado nos puxa, né? Um mercado muito grande, o mercado de café torrado, né? Quando fala 200 mil pessoas tomam meu café, né? Quando eu vou muito em São Paulo toda semana, você não é ninguém, né? 200 mil pessoas. É muito pouca gente. Você anda aqui, você vai em Ribeirão, você perguntar Café Silva, eu tenho quase certeza que a pessoa vai falar assim, não, nunca ouvi falar. Isso não pode acontecer, né? Não precisa, pelo menos 500... Já tá quase diferente. Tá quase diferente, mas pelo menos uns 500 quilômetros em volta, né? As pessoas têm que saber quem que é, né? Já tá quase diferente. Já. Esse é um ponto interessante, né, que ele falou, que você falou, Edivan, na questão dessa questão da motivação, né? O tamanho da empresa é o tamanho que o sócio imagina. Eu acho que é muito isso, esse ponto. E é importante, ele trouxe a responsabilidade nesse contexto. Olha, a minha empresa não cresce, por quê? Porque eu, como empreendedor ali, o gestor da empresa, não me desenvolvi alguma habilidade, não assumi um compromisso, não fiz o que precisava ser feito, não me adequei à necessidade que o mercado demanda, como ele falou. Antigamente, beleza, era nota fiscal. Desculpa, a nota fiscal era em blocos. Mas para poder continuar no mercado, veio uma nova regra, uma nova legislação que exigiu que eu tivesse um computador. Bom, isso é um desafio. Eu quero crescer, eu preciso superar isso. Então, é muito na mente do empreendedor. É meio... às vezes a pessoa escuta isso, é muito fácil falar, né? Então, por que eu estou errando, então? Por que eu não consigo crescer? Mas é importante realmente que o empreendedor faça essa avaliação. Dentro do que ele pensa ali, né? Do que ele sente, o que está falhando ali, o que não está conseguindo, vamos dizer assim, virar a chavinha ou superar a barreira, né? Lá dentro do negócio, a gente põe a essência da gente no negócio, você põe de tudo no negócio ali. Mas se você não adequar o que é de fora do portão da minha empresa, eu não vou fazer um café do jeito que eu gosto. Às vezes o consumidor, eu tenho que adequar o desejo do consumidor, né? Eu não vou fazer a nota no bloco hoje porque eu não gosto, eu quero fazer no bloco, né? Ou eu faço online, né? No sistema digital, ou eu não faço, né? Ou eu fecho, né? Até a maneira de mandar os arquivos pro contador hoje é diferente. Tudo é diferente, tudo muda. E a gente vai assim, tem que passar por essa fase a cada ano, né? Esse ano mesmo, né? Tô passando para a reforma tributária, né? Que vai ser assim, um dos maiores desafios de nós entender nos próximos 3, 4 anos. Sim. Né? E nós vamos ter que entender. Né? Se aquele período lá, quando eu comecei, fosse essas mudanças tão radical que eu tenho hoje, eu não sei se eu dava conta não, né? Eu fui muito atrás de conhecimento, vim fazer faculdade, fiz muito curso técnico, muito, sim, técnico, sim, imersão, fui muita palestra, não perco, sim, as oportunidades do cavalo enreado passar de jeito nenhum, para aprender não, né? Fui para São Paulo muitas vezes participar de imersão, né? Tava comentando aqui antes, né? Nossa, para mim é um desafio mas vai lá, vai
vai, aprende, né? Melhora o que tem, né? Coisas que eu não dou conta de melhorar, por exemplo, tô levando o César para ajudar a melhorar, né? Que não é meu dom, às vezes, de implantar na empresa o que precisa ser implantado, então tem que levar a pessoa competente. Sim. É isso, né? Sim, e a gente percebe que cada vez que você fala da empresa, é nítido o amor que você tem no que você faz, na sua empresa, nos processos, e acho que também vai muito de encontro com o nome da marca, que é uma marca registrada do brasileiro, que é o Silva, né? Um sobrenome que é bem forte, bem marcante na nossa sociedade. 36 milhões de pessoas com o sobrenome Silva no Brasil. É o sobrenome mais tem. E 27 milhões com o sobrenome Costa. Né? Porque Silva no documento do Brasil, as pessoas que foram chegando no Brasil, né, somente se fala muito que o Silva é nome italiano, né? A minha tataravó é italiana. Mas os que iam mais para o interior do país era Silva. Os que ficavam mais na região litorânea era Costa. Né? Separou, ficou Costa porque é da costa do país, né? E os que vinham mais no interior é Silva. Né? E como o interior é maior que a costa, não adianta negar que o país é longo, hoje tem mais Silva no Brasil do que Costa. Os dois nomes mais tem. Eu tô na estatística aí dos Costa. Faz parte dessa. Silva é o sobrenome da mãe, eu nem tenho no meu nome. Né? Eu tenho o sobrenome do pai. E amor mesmo no negócio, amor. Né, aprimoramento, né, noite de sono, e aprendendo a cada dia e trabalhando. O carinho que a gente pode observar, principalmente na zona rural, o empresário rural, o empreendedor rural, o esforço que ele tem de tirar um produto ali da zona rural e levar até a mesa, né, as casas de um cliente, a gente ainda não, muitos de nós não temos essa proporção, a proporcionalidade disso, de quanto que é um esforço, né, para que isso aconteça, para você tirar um café, um leite, um açúcar, um arroz ali da zona rural e levar até a mesa de um cliente, né? A vaca não dá leite, né? A Portela fala, a vaca não dá leite. O César, e o café também, o pé do café não dá café também, né? Não dá café. Tem dia o César, acho que veio, eu gosto muito do trator, sabe? E os desafios na roça é muito grande. Só que a pessoa vive mais aquele, sabe? É mais presente dentro do negócio. O negócio é mais quente lá no rural, o negócio é mais quente. Mas quando a gente vê lá a geladeira do supermercado, a gôndola do supermercado cheia, né? É muita história que tem atrás de que produto. Né? Muita história. Qualquer produto hoje, não adianta. Tudo que tem dentro do mercado veio do rural, de alguma forma veio. Né? Exatamente. E é muita história atrás daquele, né? E o agro, o rural engrandece, enriquece, né? Enriquece muito a nossa região, principalmente. Né? Pasto aqui, por exemplo, deve muito ao agro, né? Sim. É o básico, todo mundo consome, né? Passa por momentos de crise, de preço, mas é abençoado por Deus, porque nenhum produtor abandona a produção na crise. O leite mesmo é um dos produtos mais apertados de trabalhar de março. Produtor de leite. E teve outra queda agora. É um dos mais sofridos. Nós nunca tiramos leite para vender, não, mas eu sei que eu tenho amigo que tem, retiro. Né? E cativo. Cativo. E eles fazem com tanto amor, né? Mas é um dos produtos mais básicos para sobrevivência, principalmente para criança. E é uma bênção de Deus, é o dom que Deus dá para o produtor. Né? E hoje na indústria minha, o negócio, né, eu tenho lavoura de café, mas eu compro 99% do café que a indústria usada nem compra. A nossa produção é baixa. E né, eu vivo a empresa como que eu vivo o rural, lá o meio rural. Né? Eu morei na cidade 10 anos, fiquei doente, falei, deu voltar para meu lugarzinho mesmo, né? E é isso que é uma delícia. E é isso que eu queria chamar a atenção, esse esforço, né, que o produtor rural tem,
E a gente lá no bairro, lá, né, lá onde que é a torrefação hoje, você olha em torno, é só serra, né? E só serra de café. Então você fica imaginando, né? Que cultura é essa, né? De um cara começar, como foi a história do Silva, torrar café num dia, né? Ensacar um torradorzinho pequeno, a gás, e colocar, né? Envasar e vender no outro dia. Então que esforço é esse, né? De você fazer isso e levar para a cidade para vender. Esse esforço que o Café Silva construiu, essa cultura desse esforço que o Café Silva construiu, traz isso também para dentro da marca, para dentro do produto, para dentro das empresas, para dentro das pessoas que trabalham ali na empresa e dos parceiros que estão em volta, né? Hoje, quando você pergunta qual é a motivação, né? Qual é a motivação para esse investimento todo e para a empresa continuar crescendo? Isso está no sangue do Edivan, está no coração do Edivan, está no coração, está no cerne da empresa, né? Que foi um esforço desde o início. Então isso hoje, esse esforço virou prazer, ele já faz, acredito, né? Que já faz com prazer já isso. Antigamente foi um esforço, hoje não, hoje ele viu que esse esforço se tornou um prazer. O empreendedor que está começando agora, por exemplo, ele precisa de acreditar nesse esforço. Porque não há esse crescimento, não há o sucesso se não for esse esforço. Ontem eu estava rodando com o Denilson, né, ele me contando a história dele de 14 anos. Quem olha para o Denilson hoje, né, que é um dos vendedores, um dos primeiros vendedores de Café Silva, o primeiro vendedor. Tem uma rota, né, tem uma rota imensa, é um dos maiores vendedores lá hoje. Olha para ele e fala assim, eu queria ter uma rota igual a sua. Mas não sabe, né, por trás o esforço que houve. Chega para o Edivan, hoje eu quero ter uma empresa igual a sua, mas não sabe o esforço que houve, né, o carinho que houve, né, toda essa construção. Então, se a gente pudesse falar de cultura, né, de uma empresa, como é que se constrói uma cultura dessa, né? Se constrói uma cultura dessa com todo esse esforço, acreditando nesse esforço, nesse carinho, nessa conduta honesta. A gente pode perceber quando a gente chega às vezes no supermercado, num ponto de venda, por exemplo, o Edivan, os vendedores, todos olhando para o café na gôndola, não desfaz dos cafés que estão do lado. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Né? Uma ética, uma moral, uma cultura de colocar o produto dele no mercado, mas não desfazer dos outros produtos que estão do lado, porque também são parceiros e sabe também o esforço que aqueles estão tendo, né? Nas estratégicas de precificação, nas estratégicas de colocação de mercado. Então, toda essa cultura, né, o Edivan traz para dentro da empresa, para junto da empresa, e isso faz com que a empresa cresça, né? Essa honestidade, esse carinho, esse esforço, essa moral, essa acreditação, fazer com que realmente corra nas veias, tudo isso hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, isso é bem difícil e precisa de ser valorizado, né? Então isso é uma construção toda do Edivan também, né? Aí eu levantar cedo para ir trabalhar na indústria, eu acho que é a mesma coisa de uma mãe quando vai fazer um almoço para um filho, ela não pensa. Para ela não é serviço, né? É prazer, né? É prazer. Eu não sinto ele como um peso de jeito nenhum. E todo empresário, ele tem que ser o primeiro a pôr a bênção, né? Depois de Deus, né? Primeiro Deus, né? Depois ele é o seu primeiro a abençoar o negócio dele. Então se ele for pro negócio estressado, negativo, falar que isso aqui é custoso, isso aqui me dá trabalho, isso aqui vai fechar as portas, vai fechar, né? Eu não reclamo do negócio, nem do mercado, abençoa o negócio, assim, né? Quando chega no mercado, igual o César falou, eu nem não brigo para muito espaço meu, eu penso assim, não, todo mundo tem que ter espaço, todo mundo tem que estar bem, não precifico o meu café para prejudicar concorrente, eu nunca precifiquei, né? Eu sempre procuro precificar o meu preço, né, que cabe no bolso do consumidor, e minha empresa também se mantém, né? Se mantém e tem, né? O negócio tem que sobrar margem, tem que ter um clean, senão não vai fechar, né? Sim. Porque as despesas não brincam.
O CNPJ também não é pai e mãe. O CNPJ ele não perdoa, não. Não. Ele castiga. Ele é Se sistemático. você não brincar com ele, ele castiga, né? E tá muito bem posicionado no mercado, no café, graças a Deus. Muito bem posicionado, sim, né? Regionalmente, que bem. E uma empresa bem vista no meio nosso, assim, do consumidor, dos outros empresários, né? Das autoridades regional aqui, tem bastante amizade, todos eles respeitam o meu negócio, graças a Deus, e tem um reconhecimento pelo negócio, né? Bacana. Isso é muito bacana. Sim, e tanto que o César disse que você falou, reforça que não existe atalho. É honestidade, dedicação, amor ao trabalho, chegar, igual você falou, todo dia cedo, depois de Deus, você abençoar a sua empresa, querer crescer, querer não brigar com concorrente de forma desleal. Então, não existe atalho. Não. Concorrente fortalece a gente. Eu costumo sempre dar o exemplo, por exemplo, de Juruá. Juruá é a capital nacional do lingerie. Mas se tivesse só uma empresa, não era. Né? A pessoa estava lá sozinha lutando para sobreviver e não tinha sucesso. Então, concorrência, tanto regionalmente como fora da região da gente, que às vezes vem trabalhar no local da gente, só serve para a gente crescer. Né? Crescer, até para inspirar. Quantas vezes eu inspirei, me inspirei e me inspiro até hoje em empresas multinacionais e que são exemplos. Né? Me inspiro até hoje. E gosto de ver vídeo desde na internet, produção, para me aprender. Né? Isso é bom. Isso é bom e o consumidor, eu vejo o consumidor com um pacote todo café lá no mercado, às vezes está conhecido meu, né? Isso é livre, ele é livre, né? Todo é livre, eu não posso obrigar ninguém, né? Muitas das vezes, assim, aconteceu isso comigo várias vezes, a senhora, por exemplo, no mercado, ela não toma um café meu, aí pergunta o café fulano do lado se é bom, né? Marca X. E aí, às vezes eu conheço a marca, né? E várias vezes eu já aconselhei assim: não, se a senhora não toma o Silva, não tem problema, não toma esse não, não vai gostar não, compra essa marca aqui, que às vezes é marca, né, de longe ou até de perto, né? Eu não obrigo a pessoa a comprar minha marca, eu respeito o direito das pessoas. E isso eu vejo que é positivo pra gente, né? Sim. A gente, isso é conquistado, isso não é ganhado, né? Não é tomado, não é ganhado, não é tempo, né? Você não conquista com 5 anos nem com 10. Depois que a gente passa 15, chega nos 20 anos de mercado, a gente ganha tanto aprendizado que eu sei que ao chegar em 30 anos de mercado eu vou ter mais ainda, se Deus quiser. Sim. Deus quiser. Isso é um ponto interessante nessa questão dessa história que é construída, né? Acho que é isso que o empreendedor tem que entender. Que está se construindo uma história. E cada época da vida ali é um aprendizado novo. Então, não adianta ele, de certa forma, querer comparar o resultado da pessoa hoje diferente da situação que ele está no momento, né? Então, ele precisa também construir nesse momento, olhar o que ele está construindo e sentir orgulho de quem está sendo, do que ele está fazendo. Isso. Dos últimos 20 anos, quando eu entrei no mercado, e que algumas empresas também já existia ou entrou, sim, com todo respeito a eles, né, as empresas que eram do meu porte e até maior mesmo, regionalmente aqui foi uma das empresas que mais estabilizou, né, mais cresceu em amplitude de mercado, participação de mercado, né, mais cresceu assim fisicamente em tecnologia, né, na empresa está crescendo, continua uma fábrica nova. Né, mas porque eu cresci também, sabe? Não é só a empresa que cresce. Se a gente não como empresário, não inovar, não crescer, nós estamos passando por isso em passo, passando por uma transformação empresarial, né, gigantesca, né? E se o empresário local, né, até eu mesmo, não procurar esse crescimento que a cidade está querendo ir, mas a gente não crescer junto, né? Não é só empresário, a empresa, o ser humano, né? O ser humano, nós empresários, não crescer junto, vai vir outros empresários de fora e morder essa oportunidade que a cidade vai dar. Com certeza. Né? Isso
Isso Nossa. não pode deixar acontecer. O mercado, vamos dizer assim, nessa hora ele não perdoa. Não perdoa. A oportunidade tá aí, alguém vai abraçar. Tem alguns exemplos que a gente deve falar, mas tem muitos negócios que tá vindo de gente fora, né? Abraçando a oportunidade e por falta, assim, de... Não sei se é vontade, mas por falta, assim, de visão, né? Hoje a gente não bota visão já, né, nem regional mais, né? Até com as informações que nós temos, a visão hoje tem que ser mundial, nacional, mundial. Sim. Andar com pessoas boas, sabe? Andar com empresários bons também, maiores que a gente, ou até menores, mas, né, procurar andar com gente mais inteligente que a gente pra gente aprender. Eu fiz muito isso. Nós comentamos aqui, o Ricardo veio fazer a palestra aqui na Feira de Nova Rústica em 2023. Sim. Né? E a Feira de Nova Rústica é em junho. Em outubro eu estava com ele na China, né? Eu fiz o curso com ele, fiz palestra, mas assim, eu fui para a China com eles, meu ramo não é na China. A matéria-prima minha não é na China, minha matéria-prima está lá tá lá em Nova Resende, está lá em Varginha, em Alfenas, tá aqui perto, né, nas lavouras de café. Mas eu fui para estar no meio de empresários para mim aprender, para mim. Quanto que eu cresci depois disso? Nossa, eu passei a ter essa fábrica que eu estou fazendo hoje. Eu acho que eu não passo por essa fase eu não estava fazendo, né? Eu cresci primeiro mais que o Café Silva, pro Café Silva. Isso é muito importante. O Café Silva o empreendedor assim, ele precisa de crescer primeiro antes que a empresa. Porque a empresa é o reflexo da gente, né? Nada mais, nada menos. É o reflexo da gente, né? Só se você tiver uma equipe muito boa, mas ainda sem a essência do empresário, não. Se não tiver a essência do empreendedor, não cresce. Não cresce. É um negócio que vai assim. Se não tiver essência, ele vai, sabe? Mas ele vai e começa a declinar e acabou. Se a equipe é maior do que a essência do empreendedor, o empreendedor não segura o talento vai embora. Eu vou dar até o exemplo do próprio Ricardo. Ele começou com a rede dele, né? E tinha cultura. Quando ele fez a fusão que a gente ensinou antes, eles que 15 dias depois falou assim: nós vai quebrar, porque não tinha essência, sabe? Não tinha essência que ele tinha, né? Ele falou assim: isso aqui agora virou artificial, acabou. A gente passou 2 anos, realmente fechou e o negócio acabou. Sim. Sabe? E aí é assim, né? Seja pequena, seja grande, seja uma talvez até uma pastelaria, né? Quantas pastelarias, lanches que tem, a gente conhece, que não adianta, o sabor é diferente, né? Você não vai lá, você não... O lanche é só uma coisa a mais que você vai comer. O momento que você está ali, o ambiente, isso se torna imensurável. Certeza. É isso. Bom, Edivan, o papo tá bacana, mas a gente precisa ir encerrando, mas nesse momento agora, bom, já deu uma aula gigantesca aqui para nós, só esses 5 minutos que ele falou aqui já vale por muito, mas o que você poderia deixar aí para nós, para o empreendedor, para o nosso público de mensagem, um comportamento, uma atitude que ele deva para poder crescer cada vez mais o negócio dele? A principal mensagem é abençoar o próprio negócio todo dia, né? Ter Deus dentro do negócio, né? Abençoar a sua equipe, sabe? Olhar para a equipe assim com amor, né? Não olhar com aquele dizer, mexer com gente é muito custoso, sabe? É custoso mesmo, porque se eu falei pra você essa semana, se fosse bom, chamava chocolate, não chamava abençoar a equipe, abençoar o negócio e ter amor no que faz e não crescer só o negócio. Quer crescer, cresce junto, né? Cresce junto, tenta crescer a equipe que está perto, né? Mas ao mesmo tempo também tudo que fazer pensando no cliente, né? Porque o cliente é a razão do viver do negócio. Quando eu olho meu café lá no mercado e que eu vejo a pessoa com um pacote de café, eu penso assim: o que ele vai encontrar quando abrir aquele pacote de café, né? Então todo empresário tem que pensar assim: o que o meu cliente vai encontrar quando ele levar um produto da minha empresa? Será que ele vai encontrar além do alegria, produto, né? Além do café, né?
né, além do serviço, além do... É isso que eu passo de mensagem, né? Faça melhor, né? Mas o melhor possível e abençoe o negócio todo dia, né? Faça ali com amor, sem pensar no resultado, porque ele vai vir, né? Positivo, desde que o coração esteja efervescente ali na realização do empreendedorismo. Show de bola. Isso aí. Obrigado, Divan. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, tá? E vocês ficam convidados para ir lá conhecer o nosso negócio, passar um dia com nós lá. Vamos lá, tomar um né? café lá. Tomar Tomar um café com nós, almoçar com nós lá, um franguinho caipira, no fogão de lenha, Ixi, né? Oh. né? Vamos sim. É um prazer lá vocês lá conhecer o nosso negócio e podemos, né, ser bons parceiros, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bom. Obrigado, César, pela César. presença. Obrigado. Obrigado, Edivan, pela presença, pela sua história aí, pela sua cultura, né? Essa energia que você traz de fazer o negócio crescer. Muito obrigado mesmo pela... Eu que agradeço, Pela né? história Obrigado aí. pela oportunidade. Quero agradecer vocês também por estar nos acompanhando, nosso conteúdo, seguindo. Então já deixa o seu comentário aí, o que você achou da história do Edivan. Já curte, compartilhe com seu amigo que está querendo empreender, está com dificuldade de empreender aí, meio parado, meio saber o que fazer, como fazer. O Edivan aqui trouxe vários insights aí para vocês, vários pontos que você pode aplicar no seu negócio aí hoje mesmo, que pode transformar e muito o seu negócio. Quero agradecer também a B2B Contábil, que patrocina e produz esse conteúdo aqui para nós, e a direção e a gravação aqui no Estúdio Casep através do Juliano Mexerica. Um grande abraço e até o próximo.